Mesmo em um site de direita como Metrópolis, Reinaldo Azevedo estreou como colunista da página em vídeo e provou que não mudará de opinião. E a opinião do Reinaldão nunca foi tão necessária. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. Então quer dizer que o Tio Rei estreou no Metrópolis. Estreou no Metrópolis e Sofia. E eu verifiquei no cenário dele na Band News, com o livro do Capital no cenário, citando Marx. Reinaldo Azevedo fez a sua estreia no Metrópolis. Eu vou mostrar do lado de Mário Sabino atacando o Supremo, Reinaldo defendendo o Supremo. E temos aí alguns trechos da participação dele lá no Metrópolis. Começando por esse aqui, que ele fala do Tarcísio de Freitas. Vamos lá. Os deputados Guilherme Derrite, Sóstenes Cavalcante, o prefeito Ricardo Nunes, o pastor Silas Malafaia, claro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O governador Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro não participaram. A assessoria de Tarcísio disse que ele está na Alemanha, numa agenda, e a Michele não explicou. Antes da gente falar sobre quem estava no evento, Reinaldo, eu queria que você pudesse fazer um comentário para mim sobre quem não estava. Nós sabemos bem que em política nenhuma ação é impensada. Você acha que Tarcísio de Freitas fez falta nessa manifestação de domingo? Olha, deixa eu dizer, fazer falta, eu diria assim, a mim não. Mas a eles talvez. A eles talvez. Mas a minha viagem estava marcada para a Alemanha. Bom, essas coisas sempre se pode remarcar. E não é de hoje também, né, que esse ato está marcado. Então, evidentemente, há também uma escolha de não comparecer. Por favor, senhoras e senhores, isso aqui não tá no cenário dele da Band News, não. O que é aquele livro vermelho ali, gente? Canto direito. Eu vi um stories do Reinaldo, tá? É a trilogia do Capital, tá? Ele nunca tinha botado um livro do Marx. O Reinaldo botou já. A Hannah Arendt tem um retratinho ali. Eu olho as estantes das pessoas. Marx não estava no cardápio. Senti uma provocação aí. No caso da Michele, ainda que o Flávio tenha feito, nós vamos ver daqui a pouco, um discurso feminista, porque agora o PL virou feminista. Não, eu até estou feliz com isso. Né? Tenha feito um discurso feminista, o fato é que ela foi atropelada pela marcharia do PL. Né? Ela esteve com o marido um dia antes, no dia seguinte o Flávio vai lá, fala com o pai e diz: o candidato sou eu, sendo que Michele era uma pré-candidata e viável do ponto de vista das pesquisas, enfim. Ela estava à frente do Flávio, por exemplo. Ninguém me garante que, se Michele é feita candidata, ela não estaria agora com a pontuação que o Flávio tem nas pesquisas, porque a gente sabe, e isso, evidentemente, eu jamais deixei de conceder ao Bolsonaro, esses votos, em boa parte, são votos dele, né? Portanto, ela poderia ser a candidata e não estava lá, foi miseravelmente atropelada no seio da própria família. Então, você tem razão, é importante saber quem estava, é importante saber quem não estava, né? Aí, Sofia, não bastasse o comentário dele afrontando, porque assim, gente, eu fui gentil na minha abertura. O Metrópolis não é um site de direita, o Metrópolis beira o bolsonarismo e a extrema-direita. Eles dão vozes a muita gente de extrema-direita. Não bastasse ele dar uns tocos no Tarcísio e na Michele, a luz da casa do Reinaldo caiu no meio da transmissão e ele culpou a Enel. E isso está neste minuto 11. Vamos lá. Que, ó, caiu mesmo, ó, ficou em instantes, tá? Caiu a energia. Mas isso é só pra coroar a entrada do tio Rei lá. Aqui a gente quer ouvir muito Reinaldo Azevedo, não tem nada de censura, pelo contrário. Ele aqui no Metrópolis, ele tem total liberdade para dizer o que pensa. E se precisa avisar isso, para escutar. Reinaldo, você já me ouve de novo? Se precisa avisar é porque ele tá sendo alertado. Agora ouço assim, não, gente, não tem licença. Olha, quem dera, viu? Deixa eu dizer uma coisa, Rafael.
O problema de luz em São Paulo, se fosse assim, só um problema de censurar o Reinaldo Azevedo, a gente resolvia esse problema e estava tudo certo. Né? Não, é que é Agora um você disse problema que tudo. realmente se espalha pela cidade e além dela. Né? Então, obviamente, ninguém está me censurando, ao contrário, eu fui muito bem recebido aqui no Metrópolis, felizmente. Bom, vamos lá, vamos pegar do ponto rapidamente. Eu comentava sobre a presença do Romeu Zema no ato da Paulista. Evidentemente, o Romeu Zema deve estar em Minas. Tudo bem, isso é um problema, isso é uma questão que os mineiros devem responder. Agora, como ato em si, como observador da cena e como um fundamento que eu considero ético e moral de um governante, né? Assim como cantou Milton, todo artista tem de ir onde o povo está, todo governante tem de estar onde o problema está. Né? Ele é governador de Minas Gerais, com as dificuldades que tem lá, e era a isso que eu me referia. E aí tem ele falando também sobre o público do protesto, Sofia, já vou me encaminhando aqui pro final do nosso corte. Falou, ele também disse que flopou, vamos ver juntos? Se não foi como eles esperavam. Não, certamente não foi. Veja só, do ponto de vista do número, foi um mico, né? Eu falo a partir de São Paulo, por exemplo, 25 de fevereiro de 24, 185 mil pessoas. 7 de setembro de 24, 45.400 pessoas. 6 de abril de 2025, 44.900 pessoas. 29 de junho de 2025, 12.400, aí um pouquinho menos, mas também foi um ato muito em cima da hora. 3 de agosto do ano passado, 37 mil pessoas. E agora, 7 de setembro de 2025, 42.200 pessoas. E agora, pouco mais de 20 mil, numa convocação que foi feita com bastante antecedência, que teve na liderança alguém como o Nicolas, que tem uma presença enorme nas redes sociais, e com uma pauta até mais ampla, porque ela foi uma pauta contra o governo Lula, como vai ficar evidente nos discursos, mas uma pauta contra o Supremo, que está apanhando na imprensa como nunca. Então, obviamente, eles esperavam uma presença muito maior. Eu não estou... Atenção, eu nunca faço ilações. A minha região lá, não sei se na sua tem, Rafael, a gente tem a expressão bater na cangalha para o burro entender. Né? A cangalha é aquilo que atrela o burro, a carroça, e aí você bate ali para o burro poder entender o troço. Não, eu não estou querendo ser indireto, falar assim, com isso quer dizer que os bolsonaristas vão perder a eleição. Eu não sei se eles vão perder a eleição. Eu sei que eles esperavam uma presença muito maior por causa do Nicolas e da sua penetração nas redes sociais, por causa da pauta anti-Lula, porque vem depois da história do carnaval, da Acadêmicos de Niterói, aquela coisa toda. Isso, e também porque existe essa coisa contra o Supremo, que marca a trajetória deles desde sempre. Sofia, é muito importante ele estar falando isso, tá? O Metrópolis foi um dos sites que mais insuflou o Acorda Brasil do Nicolas, essa última marcha que ele fez ali de Minas Gerais para Brasília. Então, assim, gente, o Reinaldo Azevedo não mudou de opinião. Dá para perceber isso na primeira coluna dele aqui, assinada no Metrópolis. O Supremo na mira e a marcha da insensatez, cuidado com os idos de março, a sanha punitivista contra o Supremo Tribunal Federal em curso no Brasil ameaça a própria democracia. É explícito aqui o posicionamento dele. E também não mudou o Metrópolis, tá? A gente vê pela disposição dos colunistas na homepage deles. O Reinaldo Azevedo ali em destaque, logo abaixo, Mário Sabino. Caso Master, o STF golpeia a democracia para proteger os seus ministros. Então, Sophie, ninguém mudou ali. O Metrópolis está ganhando, claro, com o público do Reinaldo Azevedo. Pois é, o Metrópolis está ganhando com o público do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo deve estar ganhando bem para estar no Metrópolis. Não sei, não tenho informações, mas eu imagino. Dito isso, a minha questão é quanto tempo? Estou sendo bem sincera. Quanto tempo que vai durar? Porque a gente viu o que aconteceu por exemplo, com a Dani Lima na Globo News, ficou um tempo e sumiu. A gente viu o que aconteceu com o Guilherme Amado no Metrópolis, ficou um tempo e sumiu. Sabe? Então,
tem um limite, vamos dizer assim, uma cota Uhum. progressista na imprensa, que nesses aparelhos aí da mídia hegemônica, Uhum. que eles têm uma tolerância aí por um certo tempo, por um certo espaço, que não costuma durar muito não, Pedro. Eu realmente tenho curiosidade para saber o quão longe o Metrópolis está disposto a ir para ter o Reinaldo Azevedo lá. Sim. Eu imagino que eles tenham seus limites. Sim. E eu não imagino que o Reinaldo vá respeitar esses limites. Eu espero que não, sinceramente. Eu espero que não também. Se eventualmente, eu não estou desejando isso, tá, gente? Mas se eventualmente o Reinaldo sair do Metrópolis, Meteoro tá com as portas abertas. O Meteoro tá com portas abertas pro Reinaldo pra outra coisa que precisa me responder aí no WhatsApp, viu, Reinaldo? Eu não esqueci, não, tá? Olha aí no Zap. Ficamos por Acho aqui, que é isso, Pedro. Sophie. Ficamos por aqui, gente. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.